especulativa do Freud, né? Pouco operacional, e apenas reteve da ideia da pulsão de morte a dimensão da compulsão à repetição, né? Mas onde essa dimensão de que o vivente quer voltar a um estado que não existe mais nenhuma excitação foi apagada pela tradição psicanalítica, né? E me parece que eu acho que é exatamente esse ponto que é o ponto mais poderoso, mais subversivo dessa obra, que é essa afirmação que está presente na própria conflitualidade da pulsão, de que o dito aparelho se constitui para dar conta desse movimento de excitação sem que exista na sua periferia interna, para voltar ao termo do projeto, sem que exista na periferia interna nenhum sistema de regulação possível, né? Não há nenhum operador possível para regular essa excitabilidade, de forma que aquilo que se quer ao eliminar essa excitabilidade é voltar a uma imobilidade inorgânica. Essa que é. E essa ideia ela está no fundo da reflexão do Freud sobre a pulsão nesse momento. Quer dizer, então, vejam bem, o que está em jogo nessa ideia crucial da pulsão de morte que é colocada aí, né? É a ideia de que a dimensão fundamental do aparelho é a sua dimensão intensiva, né? Enquanto que aquilo que aparecia no projeto era uma ideia intensiva, uma ideia excessiva, o problema do Freud agora é que existe uma intensidade antes que exista a ideia. Muito pelo contrário, o sistema de ideias, ou as impressões, né, ou as crenças, vão ser formas pelas quais, né, vai se tentar capturar essa espécie de excitabilidade selvagem, anárquica, né, que tende ao movimento em direção ao que o Freud entende a morte como inorgânico. Tá certo? Quer dizer, então, o Freud, a partir desse momento, ele começa a construir uma ideia do aparelho, efetivamente, onde o polo intensivo do aparelho é o polo fundamental. É em função disso mesmo que no Eu e no I, a obra em que o Freud, 3 anos depois, 1923, vai falar da sua nova teoria da mente, digamos assim, ele vai colocar o isso, ou o id, né, como sendo o polo fundamental do aparelho. Um dos polos do aparelho, quer dizer, ele vai colocar o polo intensivo como um dos polos do aparelho, e nesse modelo aqui, da interpretação dos sonhos, esse polo intensivo, ele está ausente. Se a gente for olhar para esse modelo aqui, quer dizer, o que está presente nesse modelo aqui da interpretação dos sonhos é o momento em que a intensidade é capturada por uma representação, aquilo que a Isabel estava chamando de Vorstellung, é isso? Quer dizer, o momento da captura é aquilo que o Freud trabalhava antes. Quer dizer, o Freud trabalhava antes a crissar o aparelho psíquico como sendo concebido a partir do momento em que essa captura se deu. E, a partir daí, ele trabalhar uma dinâmica de representações. Pré-consciente, consciente, inconsciente, mas era tudo representação, e onde ele dava primazia a uma operação básica, que era aquilo que ele denominava de recalque. O recalque, né, situado ali entre o inconsciente, o pré-consciente e a consciência, era aquilo que regulava soberanamente a circulação de representações. Mas o Freud trabalhava sempre aqui com a junção da intensidade com o mundo representacional. Por isso mesmo que a gente pode dizer que a primeira tópica
que foi bem apresentada aqui pela Isabel e pela Simone, quer dizer, é uma tópica estritamente representacional, é uma tópica do desejo, né? É uma tópica onde as intensidades estão capturadas pelo sistema de representação e onde a gente opera de uma maneira calculada sobre as representações, sobre as ideias, digamos assim, né? Uma outra maneira de falar das representações é falar das ideias, né? Por isso mesmo que essa metapsicologia do Freud, que é a sua teoria da mente, vamos fazendo as aproximações aí com o Hume, né? A sua metapsicologia, ela era, nesse momento, basicamente tópica e dinâmica. Ela, apesar da palavra econômica, economia existir como uma característica da tópica do Freud, da metapsicologia do Freud, a economia é muito pouco presente dentro das descrições freudianas. A economia vai além do princípio do prazer. Quando a intensidade ganha corpo, quando o polo intensivo do aparelho psíquico ganha corpo, essa dimensão econômica vai ganhar corpo. E ela só vai aparecer com ênfase após 1920. Né? Quer dizer, né? Então, primeira tópica é uma tópica de representações, né? Essa tópica, ela se constitui, no meu modo de entender, a partir de uma nota das primeiras páginas do projeto de uma psicologia científica, quando Freud começa a sua construção do aparelho sobre a forma de dizer que o movimento do vivente é um movimento para descarregar a sua excitação. E ele vai dar o nome disso de princípio da inércia. E aí o Freud vai dizer o seguinte, bem, mas se a vida não vai ser possível, então não pode ser. Né? Não pode, isso não pode acontecer. Então, esse pressuposto está errado. Né? Para que a vida se constitua, é preciso que o princípio da inércia seja transformado no que ele chama de princípio da constância. Isto é, eu elimino um pouquinho de energia e retenho o resto. Essa retenção do resto é que faz a amálgama que eu falava entre a intensidade e a representação capturante, o objeto também. Né? Então, o Freud trocou o princípio da inércia pelo princípio do nirvana, pelo princípio da constância, pelo princípio do prazer, construiu toda essa tópica do desejo, como a gente viu apresentado aqui, né? Desde o projeto, e o que ele exatamente se encontra às 20 diante desses fatos, desse novo modelo experimental, que é o aparecimento da dor como objeto de experiência no plano onírico, onde ele vê o fracasso do seu princípio do prazer. Então, é nesse momento em que ele é obrigado, de uma certa maneira, a reconhecer que a operação que ele fez, desde a época do projeto, de trocar o princípio da inércia pelo princípio da constância, tinha sido um erro dele. Freud diz literalmente essa frase no Problema Econômico do Masoquismo, diz assim, eu errei ao dizer que o princípio do prazer era o princípio fundamental do psíquico. Eu errei. O princípio fundamental do psíquico é o princípio, ele não fala mais da inércia, mas ele vai usar aí a ideia do princípio do nirvana, onde a ideia de imobilidade vai estar mais presente. Ele está usando um termo da filosofia indiana,